Brasília, o relator da CPI da Covid, Renan Calheiros, apresentou a lista de 14 pessoas que passam a ser investigadas na comissão. Ele fez esse anúncio no momento em que a CPI ouvia 2 médicos a favor de tratamentos com medicamentos sem eficácia comprovada contra a Covid-19, numa sessão que estava esvaziada. Giovana Teles, ao vivo do Senado, lá em Brasília, aqui conosco. Diga, Giovana, bem-vinda e boa tarde para você. Boa tarde, Trali. Boa tarde para todo mundo. Logo no começo da sessão, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, informou que a votação dos requerimentos que estava prevista para hoje ficou para terça da semana que vem. Um dos motivos, esse que você falou, a sessão estava com quórum baixo e ficou mais esvaziada por essa estratégia do grupo majoritário da CPI. Esse grupo convocou uma entrevista coletiva para o relator, senador Renan Calheiros, falar quais são essas 14 pessoas que deixam de ser testemunhas e passam a ser investigadas na CPI. Isso durante a fala de 2 infectologistas que foram convidados por senadores aliados do governo. Vamos ver na reportagem. A audiência pública com 2 médicos infectologistas que defendem o tratamento com remédios sem eficácia comprovada para pacientes com Covid foi a convite de senadores aliados ao Planalto. Integrantes do chamado G7, que reúne senadores de oposição e independentes, afirmam, baseados em documentos que estão na CPI, que o presidente Jair Bolsonaro deu mais atenção à compra e distribuição desses medicamentos do que à negociação de vacinas. O relator da CPI, senador Renan Calheiros, acompanhou a fala inicial dos médicos, mas se recusou a fazer perguntas aos convidados. Disse que o motivo é o descaso do governo federal na condução da pandemia. Renan citou a fala do presidente ontem em uma rede social. Bolsonaro disse que a contaminação é mais eficaz do que a vacina para se ter imunidade contra a Covid. Nós temos ontem a continuidade criminosa da defesa da imunização do rebanho, do desdém com a eficácia da vacina e o exemplo do próprio presidente de que ele era a imunização natural, porque havia contraído o vírus. Essa irresponsabilidade não pode continuar. Isso é a reiteração do crime. Um presidente da República não pode chegar a tamanha irresponsabilidade. Os brasileiros estão morrendo. Ora, o presidente da República continua a fazer o que sempre fez, dessa forma irresponsável, utilizando indevidamente as plataformas, as mídias sociais, para induzir os brasileiros ao erro e à morte, com mentiras, com falsidades. Nós, senhor presidente, jamais esperávamos chegar no Brasil a tamanha irresponsabilidade. Eu, sinceramente, em função desse escárnio, desse descaso, eu me recuso a fazer hoje, mesmo como relator dessa comissão parlamentar de inquérito, qualquer pergunta aos expoentes. Aos depoentes. Renan saiu em seguida. Além do presidente da comissão, apenas senadores governistas continuaram acompanhando a audiência pública presencialmente. Os senadores governistas criticaram o esvaziamento da sessão. Os médicos infectologistas Ricardo Zimmermann e Francisco Eduardo Cardoso Alves criticaram medidas como o lockdown e defenderam o uso de medicamentos como a hidroxicloroquina. Defendo o uso em algumas situações de hidroxicloroquina, mas não defendo imunoterapia. Eu sou infectologista, a gente dá tratamento combinado na AIDS, na hepatite C, na tuberculose, isso não é novidade para mim. Enquanto continuar apenas pensando que lockdown vai ser a solução, a bala de prata para a solução da Covid no Brasil e no mundo, nós vamos continuar enfrentando esse problema. As declarações dos 2 médicos provocaram reações na comunidade científica. Todas as sociedades médicas e científicas fizeram os seus pareceres
médicos dizendo que esses tratamentos precoces não servem para a Covid-19. Assim também o fizeram a FDA americana e a Organização Mundial de Saúde, levando em conta o melhor nível de evidência, que são os estudos controlados, randomizados. Então, não adianta vir com estudos de menor qualidade, que têm menor poder de fazer uma relação de causa e efeito, ou seja, de dizer se aquele medicamento funciona para essa doença, e dizer que esses estudos podem indicar uma política pública. Quanto mais tivermos afastamento e distanciamento físico entre as pessoas, a redução da transmissão se dá. É uma questão de ciência, uma questão de vírus, uma questão de matemática, uma questão de física. O vírus não sai voando pelo ar de pessoa a pessoa. Nós conseguimos, sim, bloquear a transmissão quanto maior for o distanciamento. Não se trata de discutir se o distanciamento funciona ou não. Trata-se de como vamos fazer isso, quanto tempo conseguimos fazer dentro da nossa sociedade. Enquanto alguns senadores ouviam os médicos, o relator, Renan Calheiros, chamou uma entrevista coletiva para divulgar a lista de pessoas que passarão a ser investigadas pela CPI. O relatório foi encaminhado ao presidente da comissão. Ao todo, são 14 nomes. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, os ex-ministros Eduardo Pazuello, da Saúde, e Ernesto Araújo, das Relações Exteriores, a secretária de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde, do Ministério da Saúde, Mayra Pinheiro, o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Hélio Angotti Neto, a coordenadora do Programa Nacional de Imunizações, Franciele Fantinato, e o ex-secretário de Comunicação da Presidência da República, Fábio Weingarten. Também serão investigados o ex-assessor especial da presidência, Arthur Weintraub, o ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, na gestão de Pazuello, os médicos Nise Yamaguchi e Luciano Dias Azevedo e o virologista Paolo Zanotto, apontados como integrantes do gabinete paralelo, além do ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelo Campelo, e o empresário Carlos Wizard. Houve resistência na cúpula da CPI à inclusão agora do ministro da Saúde na lista de investigados. Renan Calheiros disse que há motivos que justificam. Colocamos o ministro Queiroga, que é o atual ministro, que teve uma participação pífia, ridícula, aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito, no seu primeiro depoimento, quando tentou dizer que teria autonomia, que faltou a taxa e faltou a mandeta. E os fatos logo demonstraram o contrário. O relator não descartou incluir governadores nem o presidente Jair Bolsonaro entre os investigados. Afirmou que, no caso dos governadores, aguarda a decisão do STF sobre isso e que está analisando a possibilidade de enviar perguntas por escrito ao presidente. Nós estamos aguardando a definição da competência para investigar governador, que está submetido ao Supremo Tribunal Federal, e até mesmo a própria investigação direta do presidente da República, cuja competência nós não sabemos ainda se poderemos fazê-lo ou não, porque tem algumas vedações. Por exemplo, nós não podemos convocar para depor na Comissão Parlamentar de Inquérito o presidente da República, mas nós podemos investigá-lo diretamente no procedimento do fato determinado, ou não podemos, Então, essa lista ela vai se ampliando na medida em que fosse esclarecendo os limites da própria competência da investigação. Essas 14 pessoas passam à condição de investigados porque a CPI já identificou indícios de crimes cometidos por elas. Ao final dos trabalhos da comissão, a CPI deve enviar ao Ministério Público um relatório com as acusações e caberá ao MP decidir os desdobramentos. O prazo dos trabalhos da CPI é de 90 dias, prorrogáveis pelo mesmo período. O vice-presidente da comissão, senador Randolfo Rodrigues, disse que não é intenção da comissão prorrogar o prazo estabelecido, mas que há um grande volume de documentos a serem analisados. Chegando até lá, não sendo possível, compreendendo que é necessário a prorrogação, por exemplo, a partir dessa semana, no decorrer de semana que vem, começam a vir essa comissão parlamentar de inquérito, várias das quebras de sigilos que já foram aprovadas.
como o senador Humberto aqui destacou, tem uma linha da investigação que está avançando agora, que é no sentido de que houve favorecimento de empresas privadas e retrofinanciamento para agentes públicos e privados para a campanha negacionista. Ou seja, além do que nós já sabíamos, charlatanismo, homicídio doloso, dolo eventual, desses tipos penais, crime contra a ordem sanitária, corrupção ativa e corrupção passiva entram no foco da investigação da CPI. A quantidade de documentos e a capacidade nossa de respondê-los é que vai determinar a necessidade ou não de prorrogação.